Descanso é um princípio bíblico e é também um valor aqui para a mulher simplesmente excelente. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, esse é o episódio. Esse episódio é para você. Pega o teu café, vem ter um tempo simplesmente excelente conosco, porque o episódio vai estar no ar logo depois da vinheta. Bora! Seja muito bem-vinda ao Simplesmente Excelente Podcast. Com muita alegria a gente inicia esse 24º episódio, minha amiga. Uau. Que alegria! Estou muito feliz. Eu sou a Sabrina, junto aqui com a minha parceira Letícia, duas amigas, um propósito, que é inspirar e capacitar mulheres a ser simplesmente excelente. Exatamente. E o que é o simplesmente excelente, Lê? Simplesmente excelente é um estilo de vida para você, mulher cristã, mulher que ama Jesus e que é multitarefa, está aí atuante no mercado de trabalho, cuida da sua casa, do seu lar, dentro de um ministério, na sua igreja. A gente quer te mostrar como a vida pode ser leve e ainda assim dando o nosso melhor em tudo aquilo que a gente faz. Excelência é isso, é a gente fazer o melhor na condição que a gente tem. E o simplesmente vem para ser esse teto, para que você não queira correr atrás da perfeição, não, mas entenda os seus limites, perceba os seus limites, e é por isso mesmo que o tema de hoje é descanso. Mas antes de falar da nossa convidada, que assim, a gente está aqui transbordando de alegria, é uma honra receber ela no nosso podcast aqui, nós temos que agradecer alguns parceiros que fizeram toda a diferença nessa terceira temporada, não é, Sá? Exatamente. Honrar os nossos patrocinadores. E eu quero começar porque estamos lindas, maquiadas. Quero falar da nossa maquiadora das rainhas. O Instagram dela vai estar aqui e você pode ir lá acessar para conhecer mais do trabalho dela. A gente está aqui se achando simplesmente excelente. É verdade. E também quero agradecer muito a Soul Produções, que produz todo o nosso conteúdo, trata o nosso conteúdo. Você pode acessar as nossas redes sociais, você vai ver que é muita qualidade, muita excelência. É verdade. Soul Produções, e você vai conhecer mais também de todos os trabalhos, serviços que essa empresa presta. Então, a gente tem que agradecer e honrar, né, Lê? Exatamente. Mas tem mais. Tem mais. Fica o nosso beijo aqui para a Clínica Lieve. Esse espaço lindo que nós estamos. Fica aqui em Alphaville. Nós estamos gravando essa terceira temporada aqui em São Paulo, em Alphaville, Barueri. E a Clínica Lieve é esse charme aqui, né? Um charme. A gente entra aqui, a gente se sente simplesmente excelente porque tem cuidado em cada detalhe. E aqui eles são especializados na saúde da mulher, tem serviços de fisioterapia pélvica para você, mulher gravidinha, tem que vir aqui, acupuntura, pilates, drenagem linfática, tem um spa maravilhoso aqui, tem ginecologia obstétrica, nutrologista, nutricionista. Então você, mulher, vai ser muito bem atendida aqui. E também fica o nosso agradecimento à loja Alfa Home, que fica no centro comercial aqui em Alphaville, tem tudo para o teu podcast, eles estão aqui nos patrocinando com alguns equipamentos também de som, então muito obrigada loja, você pode encontrar no @loja Alfa Home, eles fazem projetos também para podcast, então fica aqui o nosso agradecimento. Uau. Mas vamos lá apresentar essa convidada. Sem mais delongas, vamos lá, vamos apresentar. Vou deixar contigo essa apresentação. Quem está aqui conosco, Lê, para falar sobre esse tema tão incrível, Meu descanso, Deus. Um ato de fé. E a nossa convidada é a Ana Nóbrega. Seja muito bem-vinda. Ela é uma mulher cristã multitarefa. E simplesmente excelente. Simplesmente excelente. Casada, pastora, cantora, compositora, mora aqui em São Paulo, mas é a mulher que tem voz nas nações. É verdade, é uma honra pra gente te receber aqui, Ana, seja muito muito bem-vinda. Gente, eu estou muito feliz, eu estou muito honrada. Desde o momento que eu recebi esse convite, eu fiquei tão feliz e eu não tenho dúvidas de que esse nosso momento aqui, junto com cada um de vocês aí do outro lado, vai ser muito especial, já estou na expectativa para aprender também com vocês, porque não tenho dúvidas, vocês têm muito, muito para me ensinar também. Bom demais. E Ana,
foi tão especial quando a gente estava orando ao Senhor, pedindo quem seriam as convidadas da nossa terceira temporada, quem Ele queria que tivesse aqui, quais os temas que a gente deveria tratar. E você foi um dos primeiros nomes que veio ao nosso coração. E a gente estava lá. A gente vai convidar ela para falar sobre o quê? Porque é uma mulher que tem muitas áreas ali que a gente poderia tratar. E justamente no dia que a gente estava definindo o tema, a gente acabou a nossa reunião, porque a Sabrina mora no Rio Grande do Sul e eu moro aqui em São Paulo. Então, as nossas reuniões são online, né? E a gente estava ali conversando e tal. E era um dia que estava bem frio até lá no Sul, lembra? Muito frio. Tava muito frio, muito frio. Já era tarde, a gente falou, tá, vamos encerrar a reunião e a gente vê isso depois. E a gente abriu o teu Instagram e você tinha feito uma live sobre descanso. E a gente falou, tá aqui a resposta. Pronto. É sobre isso. Porque descanso é um assunto que a gente trata muito no Simplesmente Excelente, porque a gente entende que nós, mulheres do século XXI, nós somos chamadas por uma intensidade maluca de trabalho que nos rouba da contemplação, do descanso, do desfrute daquilo que Deus tem nos dado. E a gente precisa combater isso, fazendo com que a nossa mente entenda, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão próximos de nós, entendam a necessidade de cumprir esse princípio bíblico. Então, como é que a gente faz para descansar no meio de tudo isso, né? O que significa esse descanso que a gente está trazendo aqui? Bom, gente, é um ato de escolha. Descansar é um ato de escolha. Você pode viver a sua vida de forma completamente desenfreada e colhendo as consequências mais à frente, porque as consequências virão. Cada escolha que a gente faz tem suas consequências. Então, é basicamente isso, é um ato de escolha. Muito bom. Ou você escolhe parar e se refazer, ou você vai atropelando isso que é tão essencial, é tão importante, né? Na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para você aí do outro lado é escolha descansar, porque nada vai te favorecer. Nada vai te inspirar isso. A gente está numa cidade, por exemplo, que inspira correria, produção, muito fazer, né? E a nossa sociedade, na verdade, valoriza quem faz, valoriza quem você é. Então, é realmente andar na contramão. Então, vai ser uma questão de escolha. Você tem que enxergar a sua necessidade, perceber os seus limites e decidir parar. Né, acreditando que esse tempo não vai ser um prejuízo na sua vida, mas vai ser, na verdade, um grande, quem sabe, o maior investimento que você vai fazer. É interessante que o movimento feminista, o pós-feminista, ele veio com essa, incutindo na gente esse pensamento desse muito fazer, do produzir, de absorver, de colocar sobre si uma carga que não era nossa, né? A carga da mulher que por si só já era tão pesada, tão grande, o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, com o esposo, e ainda mais toda a obrigação que já estava sobre os homens. Então, a gente vive hoje uma geração de mulheres muito cansadas. Né? Exatamente. Mulheres muito cansadas. Se você sair por aí num censo, falando com as pessoas e perguntando como elas estão. A gente fez sobre isso. A gente fez uma pesquisa, antes de começar o Simplesmente Excelente, a gente fez uma pesquisa com centenas de mulheres para conhecer o perfil das mulheres que a gente ia trazer conteúdo, ouvi-las também. E a pergunta foi, como você se sente no final de um dia? E a resposta comum, assim, do seu dia. Do seu dia. Comum. E a resposta foi assustadora para nós, cansada, exausta. Meu Deus. Exausta apareceu muito, porque era uma pergunta livre. Então, a gente não estava nem indicando a resposta. Exatamente. Elas poderiam escrever o que elas quisessem. E foram 200 mulheres que responderam. E dessas 200... grande parte, 60% delas responderam cansadas ou exausta apareceu muito. Gente, exausta. É um nível... não aguento mais, é quase isso. Meu Deus. Isso. E aquilo nos chamou muita atenção. Por isso que no Simplesmente Excelente, o descanso, o day off, é uma pauta que a gente lembra semanalmente no Instagram. Isso. É isso. Porque a gente não queria justamente mais
falar sobre correria, excelência, porque a gente vai ter isso, a gente vai ter a correria, vai ter a excelência, a produtividade, mas a gente precisa parar e descansar. Com isso. certeza, É com isso. certeza. Que bom que vocês estão tratando desse assunto. É um assunto de saúde física, mental, espiritual. Isso. Exatamente. Né, que a gente precisa valorizar. Exato. Né? Existe uma desvalorização do descanso, um descaso, um descrédito. E é tão importante. Uma que culpa. bom, que bom. E isso, porque se a gente para, a gente pensa, tô ficando para trás. Né? E também as pessoas perto da gente, né, não acreditam que isso é válido. Interessante que no meu exercício do chamado, né, do ministério, nas viagens que a gente faz, tem semanas que são bem cansativas, outras exaustivas, porque há uma diferença aí, né, gente? É verdade. Você tá cansada, agora é exausta, você tem que dar uma atenção aí. É verdade. Então, o fato é que tem semanas assim e assim. E com o passar do tempo eu fui me conhecendo mais. É bacana, é maravilhosa essa coisa da maturidade. É verdade. Quando a gente se conhece, quando a gente tem coragem de dizer não, tem muito descanso que tá esperando. Falta a mulher dizer, não, eu não vou fazer. Não, hoje é o meu dia do nada, né? E isso aconteceu comigo, porque eu tinha muita dificuldade de dizer não. Né? E o descanso começou quando eu tive mais coragem de dizer não. Porque a gente viaja basicamente de quarta a domingo, de quinta a domingo. E o meu sábado, né, o dia do descanso, se tornou a segunda-feira. A minha segunda-feira é o meu sábado. Então, acontecia de eu chegar, né, das viagens, se não no domingo, na segunda pela manhã. E, gente, segunda-feira é o dia mais frenético. É verdade. Todo mundo tá começando, chamando né? a gente. É verdade. A semana começando, tudo muito elétrico, muito energizado. E era o meu dia de repouso, do ponto morto, né? E quantas vezes, né, eu tive que dizer, não, hoje eu não vou gravar vídeo para ninguém, para pastor algum, eu não vou mandar mensagem, eu não vou editar sobre orçamento, eu não vou arrumar casa, eu não vou fritar um ovo hoje. Boa. Sim. Então eu fiz esse acordo já tem uns anos, né? Meu marido também trabalha comigo na estrada, é meu produtor, é meu baterista, é meu pastor, Simplesmente é muita excelente. coisa. Esse homem, Devaldo, é simplesmente excelente. É porque não se trata só de mulheres, né? Com Nós certeza. temos maridos. Inclusive, vamos honrar os nossos maridos que estão aqui. O Wagner e o Gui aqui, ó, por detrás das câmeras, né? Simplesmente excelente. Bom demais. E aí a gente fez esse acordo. Eu falei, olha, hoje realmente eu não vou limpar casa. E, gente, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa quase neurótica no que diz respeito à arrumação de casa, né? Eu gosto de participar. Eu não tenho, assim, uma ajudante todos os dias. Ela vai uma vez por semana. No mais, a gente faz a manutenção. Então, assim, ver pra mim louça suja na pia, alguma coisa fora do lugar, me tirava o alívio, me tirava o descanso, né? Mas eu tive que aprender. E foi tão interessante depois de gerar esse hábito lá em casa, essa cultura se tornou uma cultura. Então, muito bom. Na segunda é o dia do nadismo. Eu falo, beijo, não me liga. Bom, muito bom. Sensacional. E assim, na terça-feira eu volto para as minhas atividades completamente restaurada, Muito bom. cheia de ideias, aí é que tá o segredo, fluindo, sabe? Eu volto com a cabeça mais leve, muito bom. meu corpo restaurado, e isso tem sido um exercício maravilhoso lá em casa. Uau, E muito sabe bom. o que é legal, né? A gente falar de descanso com uma pessoa que tem uma agenda tão dinâmica como a Ana. É verdade. Porque às vezes a mulher que está nos acompanhando pode cair naquele erro de pensar assim, mas é porque elas não têm a vida dinâmica que eu tenho, porque eu vivo numa correria, filhos e tal. E a gente sabe, cada um de nós aqui, a gente tem que driblar alguma situação para conseguir ter esse tempo de descanso, mas no momento que na nossa cabeça a gente começa a entender a importância deste princípio, começa por aí. Não é algo inventado pelo Simplesmente Excelente, não é algo inventado por mulheres modernas,
é um princípio bíblico. Deus nos manda descansar. E a gente chamou esse episódio de descanso um ato de fé, porque você precisa confiar de que Deus está cuidando das suas coisas enquanto você descansa. Exatamente. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente está trazendo aqui é a compreensão deste princípio. É necessário. No Simplesmente Excelente, a gente fala de autoconhecimento, porque a gente precisa olhar para dentro e entender como que eu descanso. Cada uma de nós aqui descansa de uma forma. Até teve um dos primeiros episódios, eu falei assim que eu não sabia descansar. Porque o que acontecia? No meu dia de descanso, que eu ia agora descansar, eu queria me jogar no sofá e ficar assistindo filme, série. Mas o que acontecia? No outro dia eu não me sentia descansada. Porque não era só ficar, não era assim, produtivo para o meu descanso. Vai ser uma palavra contraditória, mas era isso. O que eu percebi? Que eu descansava muito mais dando um passeio. Vamos dar uma caminhada ao ar livre. Eu até vou assistir uma série, mas vai ser um episódio, 2, não vai ser o dia inteiro. Porque a minha cabeça precisa estar em contato com outras coisas. Vou ler um livro, vou fazer uma coisa que eu gosto, vai ser o dia que eu vou, sei lá, fazer uma refeição, preparar algo que eu gosto, de verdade, que no meu dia a dia eu não consigo fazer. E isso me traz descanso, me traz renovo, isso me faz ser produtiva, criativa. Isso aí. E é importante a gente se conhecer para conseguir, Aí né? que tá. Esse gancho eu queria pegar, porque a Ana também trouxe isso sobre que o descanso é uma escolha. E que, de fato, se a gente não escolher descansar de forma planejada, organizada, lá na frente a gente vai ter que descansar de forma forçada. Porque o corpo não vai aguentar mais. E a consequência disso é muito ruim. O boleto é muito caro e com juros, eu ouso a dizer. E, então, o descanso é uma escolha. E o descanso também tem a ver com autoconhecimento, que é o que a gente fala muito aqui no Simplesmente Excelente. Então, quando a Ana trouxe saber os limites, definir os limites, é o autoconhecimento. E o autoconhecimento vai até onde eu consigo ir. Então, o meu descanso vai ser na segunda, porque faz mais sentido com o meu dia a dia. O meu descanso vai ser passear, ou vai ser dormir um pouquinho mais, ou vai ser relaxar à tarde, ou vai ser ficar no quintal. O que vai ser o meu descanso? Tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com o que eu gosto, o que me renova, o que traz a minha energia. Exato. Então, descanso é uma escolha, descanso tem a ver com autoconhecimento, e talvez tem pessoas que podem nos assistir e dizer, caramba, mas eu gosto da adrenalina da correria, eu gosto da produtividade, isso me deixa feliz, isso me deixa enérgica, isso me deixa animada, mas talvez você precisa fazer uma autoavaliação, um autoconhecimento, o que você gosta fora essa correria? Então tem a ver com autoconhecimento, descanso, né? Com certeza. Olha, tudo tão importante o que vocês pontuaram aí, eu vejo tantas pessoas, não só pastores, porque é o meio no qual eu estou inserida, mas pessoas de outros meios, outras profissões, outros chamados, que se vangloriam dessa correria. Eu já vi muitas vezes pastores dizendo, né? Tem 15 anos que eu não tiro férias. Tem 10 anos que eu não saio de férias, né? E você percebe no discurso uma vanglória. Porque eles acreditam, né? Eles estão tão condicionados a essa correria que eles acreditam que estão fazendo a coisa certa. E aí, traz também no discurso aquele tom de constrangimento, não é? Quando estão conversando com alguém que descansa, que tira um tempo, que viaja com a família, então tem essa comparação. E eu particularmente lamento, né? Porque o meu estilo de vida se tornou esse estilo de vida de parar, reconhecer os limites, né? Me conhecer, saber o que é bom para mim, o que é bom para nossa casa e realmente obedecer, respeitar o meu corpo, né? Acreditando que isso me faz bem. Então, eu me preocupo, né, com pessoas que têm esse discurso, que acham que viver assim é o correto. É tão lindo o cuidado que Paulo tem com o Timóteo, né, dentre tantas recomendações. A gente sabe que Paulo trabalhava muito. O apóstolo Paulo trabalhou demais, até encarcerado, em perigos, né? Ele não parava de pensar no bem-estar da igreja, das igrejas que ele estava implantando. E aí ele dá tantos conselhos a Timóteo, ele está se despedindo, ele está gerando, né, formatando um discípulo. E ele diz, Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. E eu amo esse conselho porque
Não é que o apóstolo Paulo esteja colocando a missão, o trabalho, os negócios, o empreendimento em segundo lugar. Paulo não está dizendo que a sã doutrina, a pregação do evangelho ou qualquer outra coisa, meu propósito de vida, deva ficar em segundo lugar. Mas o que Paulo está querendo dizer, né, e a gente tem que acatar o conselho desse homem, não é, gente? Ele diz, se você não cuidar do seu corpo, né, se você matar o cavalo, como bem disse o avivalista, a mensagem não vai chegar a lugar algum. Então tem que cuidar, gente. Tem que se cuidar. Tem estresse que você está enfrentando, que é falta de cuidado, de descanso. Como é que você pode desconsiderar o que Deus fez? É verdade. E que deixou para a gente como um ato de exemplo. Jesus se batizou, desceu as águas do Jordão, não porque ele tinha pecados a se arrepender, pecados a serem lavados. Não porque Jesus precisasse de uma nova maneira de viver. Ele fez para nos dar o exemplo, né? Para que nós não tivéssemos assim outra desculpa e descansar da mesma forma. Deus trabalhou, fez tudo, né? Um processo lindo, uma jornada incrível. Tudo que a gente vê, contempla é fruto, né? É obra das mãos de Deus. E ele nos dá, ao sétimo dia, né, o exemplo, dizendo para cada ser humano, parem, descansem, até a terra tem que descansar. Você vê quantas vezes a Bíblia fala, né, Deus julga o povo e pune o povo, porque o povo tem negligenciado o sábado. E aqui a gente não está... né, trazendo um ensino de que somente aos sábados você tem que descansar, somente no sábado você tem que buscar o Senhor. Eu não sei como é o seu entendimento, mas uma coisa é certa, um dia a gente precisa parar. Precisa parar. E não precisa esperar estar cansada. Não é sobre isso. Exausto. Não, é rotina. É fazer parte do seu estilo de vida, que é a nossa proposta aqui no Simplesmente Excelente. Exatamente. Então, o descanso, o day off, não é só quando você tá lá que não aguenta mais. Não precisa chegar a esse ponto. Não é sobre isso. Enquanto a gente estava falando aqui, eu lembrei de uma frase, e eu não tenho certeza de onde que eu li ela, mas falava o seguinte, que a melhor forma da gente ser grato a Deus é desfrutando daquilo que Ele nos dá. E descanso tem a ver com isso. Nós falávamos aqui antes de começar a gravação do episódio que o Senhor criou todas as coisas, como a Ana trouxe aqui, descansou no sétimo dia para contemplar tudo que ele havia criado. Ele disse, é bom, é muito bom. E quantas vezes a gente tem medo dessa contemplação? Sim. A gente acha que o Senhor vai nos punir de alguma forma. E mais uma vez, por isso que descanso é um ato de fé. Porque quando você descansa, você está dizendo, eu creio que enquanto eu contemplo o que o Senhor está me dando, seja uma férias em família, seja um dia de contemplação daquilo que Deus tem te dado, do ordinário mesmo, olhando seus filhos, brincando com seus filhos, contemplando a vida ao lado do seu marido, contemplando a vida com seus amigos, sabe? Vivenciando aquilo que o Senhor te deu, desfrutando. Essa é a melhor forma da gente dizer, Senhor, muito obrigada. Mas, ao contrário disso, a gente fica entrando num ritmo frenético de trabalho e de conquista sem desfrutar aquilo que Deus está nos dando e Ele está realmente nos abençoando. Mas a gente não consegue nem contemplar. E aí vem a frustração. A frustração que eu corro atrás, nunca estou satisfeita, porque eu sempre quero mais. Ou vem a falta de fé, eu tenho medo de perder aquilo que eu conquistei. E aí eu não desfruto, eu não contemplo. Então, a gente sempre até brinca nas redes sociais o day off, né? O day de day off, o day de descanso, desacelera, desfruta. Então, é sobre isso, né? Que a gente quer trazer a consciência, essa mulher simplesmente excelente, para, de fato, ela olhar as pequenas coisas, né? Sim, sim, interessante. Eu lembrei de uma experiência linda. Eu fui para o seminário, né, em Belo Horizonte. Eu fiz a escola do Diante do Trono, à época, hoje extinta, a escola. E eu e Divaldo saímos de Fortaleza e fomos para Minas, né, para fazer o seminário ali no CTMDT. E quando a gente chegou no seminário, havia uma expectativa tão grande, a gente estava tão feliz de
parar esse tempo, né? A gente vinha de um ritmo de trabalho muito intenso, trabalho no horário comercial, aí fazíamos faculdade, eu ainda tinha um terceiro turno, cantava em casamentos, eventos corporativos, tinha a igreja, então nós estávamos muito exaustos. E a expectativa de que quando a gente chegasse no seminário, seria essa, de descansar e apenas buscar o Senhor, né? A gente fez essa, a gente se alimentou dessa ideia. E chegando lá, no seminário, a correria aumentou. Muita leitura, muitos encontros, muitos cultos, tudo isso, tudo aquilo. E um dia eu me vi muito cansada, né? Muito cansada, muito exausta, com tantas leituras, sem conseguir dar conta de tudo aquilo. Eu não estava conseguindo me conectar com Deus em tudo quanto eu estava fazendo. Olha só, quantos cultos, quanta leitura, quanto ensino, quanta ministração, seminários, só com, né, pessoas que haviam também deixado tudo e a gente se encontrou nesse mesmo propósito. E ainda assim eu não estava conseguindo ser plena, me preencher, eu não estava conseguindo sentir Deus naquela correria. E um belo dia, uma música nasceu, né? Que é um dos presentes que Deus me deu. Ela chama Estou Aqui. E é uma das canções que o meu público mais conecta. E tem um trecho dela que diz assim: eu preciso ajustar a visão, aquietar este meu coração. Preciso te ouvir falar. Preciso te ouvir falar. Vem, Senhor, segurar minha mão, me tirar dessa agitação. Vem me desacelerar, desacelerar. E aí, glória a Deus! Quando Deus me deu essa canção, eu nunca tinha ouvido a palavra desacelerar numa composição. Aí eu fiquei com aquela teimosia de compositor. Eu vou substituir essa palavra. E o Espírito dizia, não, essa é a palavra certa. É para o tempo certo, né? Vocês precisam desacelerar um pouco, né? Dessa correria desenfreada e parar na minha presença de forma que vocês realmente consigam me ouvir, me perceber, né? E uma palavra só que Deus falar fazer todo sentido, nos nortear durante toda uma estação. Eu diria, Letícia e Sabrina, que um dos grandes termômetros dessa loucura, desse estilo de vida tão doentio que a gente foi absorvendo sem perceber, foi a pandemia. Quantas pessoas, quantas famílias desconectadas, né? Como foi difícil, né? Quantas pessoas, parar em casa, sentar à mesa. Teve para algumas famílias, para alguns pais de família, foi tão insuportável que eles abandonaram o barco. Porque sentar à mesa, parar, né? Que coisa, né? Se reconectar com os filhos, se reconectar com a esposa, ou a esposa com o esposo. Tudo isso se tornou um peso muito grande porque a gente se desacostumou. A gente acelerou demais. E agora a gente, né, quando não tinha mais o que fazer, né? E além do mais que o trabalho, né, o fazer, ele está muito ligado ao conceito de utilidade. Senso de valor, né? Então, se na pandemia eu nada estava fazendo, então quem sou eu? Né? Eu não sou ninguém, eu não valho alguma coisa. Então, meu Deus, e quando na verdade não tem nada disso. Né? Nós temos o nosso valor para Deus, em Deus, diante das pessoas, que deve estar completamente dissociado daquilo que a gente faz. É tão interessante que quando você pergunta quem você é, a gente costuma responder dizendo o que a gente faz. E hoje eu estou cantora, mas a Ana Nóbrega não é só uma cantora, não é? Então, olha só, né, o que essa aceleração, esse estilo de vida acaba fazendo com a gente, vai nos desconfigurando, né? E tanto que Deus, ele responde, né, quando Moisés questiona, o que eu vou dizer? Quem é que está me enviando?
Então Deus fala, ele não responde, diga que é o Jeová Jireh que vai prover, diga que é o Deus que vai curar. Não, eu sou. Eu sou. Eu sou. Né? Isso é muito forte. Uau, muito forte demais. Sabe que enquanto a Ana estava falando, lembrei de uma outra frase que eu tenho estudado ela nesses dias, e ela é uma frase da nossa querida Valnice Milhones. E ela diz o seguinte, que Deus, tudo aquilo que Deus tem para nós de fato, dá tempo da gente fazer. O problema é que a gente coloca outras coisas que não é plano de Deus para nossa vida. Sim. E a gente vive uma época de muitas oportunidades, de muitas portas abertas. Tem muita coisa que dá para fazer com a internet. Muita coisa hoje em legal. dia. Tem muita coisa legal, santa. As igrejas estão cada vez se desenvolvendo mais. Nós estamos numa igreja com tantas oportunidades, mas nem todas essas oportunidades são oportunidades para a nossa vida e para esse tempo. Então, é tão importante a gente entender isso, esse conceito de que aquilo que Deus tem para mim dá tempo. Eclesiastes fala que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, tudo aquilo que Deus tem para a gente como plano, como propósito, dá tempo. Se eu estou num lugar de exaustão, provavelmente eu peguei coisas para fazer que não são do Senhor para mim. Que não era mais de Deus para mim, não era plano, não era propósito de Deus para minha vida, mas eu acabei assumindo. Às vezes, por não dizer não, por não saber dizer não, às vezes por não compreender o que de fato Deus sonha para minha vida, qual é o propósito, qual é o projeto, às vezes por não querer abrir mão de algo por conta da nossa autossuficiência e uma falta de fé, um medo de que se eu abrir mão disso, eu vou acabar perdendo. Quando muitas vezes o que o Senhor está nos chamando é para essa desaceleração, esse descanso. Para de querer fazer na força do teu braço. Para de querer ocupar um lugar na força do teu braço. Deus nos coloca nesse lugar quando a gente está descansando, Deus está trabalhando. Amém. Quando a gente está confiando, Deus está trabalhando. Então, tudo aquilo, mulher, tudo aquilo que Deus tem para você, dá tempo. Se a agenda tá faltando tempo na agenda, é porque tem alguma coisa que você tá fazendo que tá fora desse plano, não é? É verdade. Interessante também, no curso Manual da Mulher Simplesmente Excelente, tem um módulo que a gente fala só sobre rotina SE. Isso. E aí a gente traz o básico bem feito SE. E aí a gente fala sobre alimentação, sobre exercício, a gente fala sobre sono. Quando a gente foi escrever sobre sono, a gente falou, caramba, até parece contraditório. A gente tá falando com mulheres multitarefas, a gente vai falar sobre sono, mas sim, a importância de dormir bem, de ter uma noite, né, que a gente vai descansar. E ali a gente dá algumas dicas para quem tem dificuldade, porque hoje eu trabalho na indústria farmacêutica, a gente sabe que medicação para sono, para insônia, Meu Deus. é assustador os números no Brasil para isso. E aí, entre outras coisas, ansiedade, enfim. Então, a importância de fazer essa higiene do sono, que tem a ver com descanso. Então, a ideia aqui não é que só você tenha um dia para descansar bem, mas que todos os dias você utilize bem da sua noite de sono. E aí, eu não estou falando contra a medicação para quem realmente precisa, né? O médico foi lá, prescreveu, ok, a gente não é contra isso, mas é não deixar chegar nesse nível. É já valorizar o sono, é se desconectar das redes, é talvez não tomar cafeína depois de um certo horário. Então, é tudo isso que é os cuidados que a gente tem que ter desde agora. Ah, mas está tudo bem comigo. Eu estou fluindo bem, estou funcionando bem, mas não é sobre isso. A gente está pensando a longo prazo. É isso. E uma outra frase que eu quero deixar aqui, além de falar sobre que o descanso é uma escolha, o descanso não é merecimento, é uma necessidade biológica. Sim. E aí, Ana, eu queria que tu trouxesse para essas meninas que estão nos assistindo dicas. Vamos supor que essa mulher, ela tá no ritmo acelerado. Ela tá ouvindo a gente, até faz sentido, até concordo, mas como que eu faço na prática? Inclusive, ela tá ouvindo, lavando louça. Com a outra mão tá aqui, ó, no carrinho de bebê. Ela já tá pensando no conteúdo pra internet. A gente tá lendo aqui teu pensamento, mulher. Tu sabe bem como é que é. Ou ela tá dirigindo, indo pro trabalho, fazendo um monte de coisa e ouvindo. Esse é o nosso público, não é? Então, como que faz, né, pra ir pra esse lugar de forma prazerosa, né? Que eu acho que é justamente, simplesmente, né? Desfrutando, contemplando a vida que Deus tem pra gente, que é tão boa. Bom, como se a gente falasse a dependentes químicos.
Tudo começa com você reconhecer que precisa de mudança. Uau. Tudo começa dessa escolha que você vai fazer, desse reconhecer, eu preciso de ajuda. Eu olho para a minha vida, eu olho para o meu estilo de vida e diante de tudo que vocês colocaram aí, eu reconheço que eu não estou vivendo bem, eu achava que sim, mas agora eu tenho essa certeza. Por quê? Porque eu estou inquieta, eu não tenho paz para dormir, eu me sinto exausta, eu às vezes respondo rispidamente às pessoas e tudo é fruto de cansaço, né? Como diz aquela frase que a gente tem ouvido tanto na internet, né? Você não quer desistir, você só está cansada. Então, primeira coisa, reconheça que você está cansada, reconheça que você precisa. Outra coisa é construir a autoridade do descanso dentro da sua casa. Você precisa comunicar ao seu marido, caso você seja casada, se não, aos seus pais, de que você vai começar um novo estilo de vida, né? Para que não cause estranheza ou para que eles não acreditem que você esteja, sabe, no prejuízo. Mas você vai comunicar. Eu vou levantar mais cedo, ou então eu vou tirar um dia para mim, eu vou investir no lazer, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou pensar, planejar uma viagem. Você comunicar que para você agora descanso tem um novo lugar, tem uma importância maior e que você vai pensar nisso e não só pensar, mas agir de maneira a saber que o seu corpo vai colher as consequências dessa boa decisão que você está tomando. Eu não posso também deixar de trazer esse conselho, que como foi dito aqui, não é só parar, mas é saber descansar. A gente não vai fazer isso sem Jesus participar do processo. E ele diz, vinde a mim. Vinde a mim. Talvez você está aqui nos assistindo, né, está na audiência e não tem uma relação com Jesus. E você acha que é só parar de fazer o que você está parando. Não, o que está fazendo. Esse descanso vem do Senhor. Amém. Esse alinhamento vem do Senhor. Essa nova maneira de viver vem do Senhor, vai fluir dele. É encontrando com ele, é descansando nele, na palavra, que você vai então perceber o que deve ficar para trás, né, o que está inflando a sua agenda e agora o que realmente deve ficar, o que é prioridade. Então Jesus faz um convite, vinde a mim. Todas vocês estão cansadas, sobrecarregadas e eu vos aliviarei. Eu darei descanso. Sabe, descanso é uma troca injusta que Jesus faz com a gente. Ele vai pegar o nosso peso, ele vai pegar o nosso fardo e vai colocar em você a leveza dele, o jugo dele, o fardo dele. Então, não é só parar de fazer as coisas, mas é aprender a descansar a partir de Jesus, que é realmente a nossa fonte maior e total de descanso. Muito bom. É isso. Você não quer desistir, você precisa descansar. Uau, é sobre isso. Tem dia que a gente grita, meu Deus, eu não aguento mais casamento, esse marido, esses filhos. Não, é só cansaço. Calma. Isso é importante, né? A gente entender as fases da vida, porque a gente pode estar falando com uma mamãe que tá com o filho pequeno. E aí tem aquele desafio realmente de adaptação, de sono, e ela tá pensando assim, meu Deus, tudo que eu queria era descansar, mas a criança não dorme à noite, eu tô com essa situação. E a gente precisa pegar leve com a gente nessas estações da vida mesmo, compreendendo, né, quando muda essa rotina. Ontem eu e a Sá, a gente conversava um pouquinho sobre questões profissionais, de trabalho, e a gente teve uma reunião dentro do Uber, né, que levou 2 horas quase pra gente chegar no maravilhoso pra fazer reunião. Desfrutando daquele tempo ali, foi gostoso e a gente nem viu passar, né? Porque a gente ficou ali conversando. E conversando assim sobre planos futuros para a vida profissional, ministerial, o que você está pensando e tal, e a gente falando. E a gente começou a conversar sobre esse tempo da nossa vida que a gente está vivendo, que no nosso caso estamos vivendo um tempo novo, cada uma dentro da sua esfera, dentro da sua área, dentro da sua realidade, mas a gente está vivendo um tempo novo. Eu recentemente troquei de estado, de cidade, de igreja, porque estávamos Lagoinha, Porto Alegre, agora
Alphaville, outra estrutura, outra forma de pensar, de agir, tudo, outro ritmo, né? E aí eu conversei com ela, olha, eu tive que dizer não para algumas oportunidades que surgiram, que eu queria muito dizer sim, mas entendendo esse novo tempo, não caberia mais coisas novas no meio de mais coisas novas que já estavam acontecendo. Então, a gente conseguir perceber isso e entender que é um ato de fé você dizer não, entendendo assim, Senhor, obrigada, porque o Senhor está me mostrando que eu tenho condição e capacidade para essa oportunidade que está surgindo e, ao mesmo tempo, o Senhor me ensina que eu não preciso fazer tudo sozinha, que eu posso confiar em Ti. Então, esse convite de ir até Jesus é um convite também para a gente olhar para a nossa realidade. Poxa, se eu estou no início de casamento, o que esse início de casamento me pede? Atenção, muita atenção, muito cuidado, ajuste. Não tem como eu empregar um ritmo frenético na vida profissional se eu estou agora começando uma fase nova na minha vida com um relacionamento, ou então eu já estou com o meu casamento consolidado, meus filhos já estão encaminhados, ou ainda não tenho filhos, e eu começo um novo tempo no meu trabalho. Vai exigir, a família vai entender que a gente está vivendo um novo tempo naquela área. Então, entender estações, entender os tempos, vai ser um presente de Deus também para a gente conseguir compreender. Então, às vezes, numa mudança de fase de vida, a gente vai demorar um pouquinho para a gente conseguir ajustar esse descanso. Talvez o descanso que era na segunda, agora vai ter que ir para terça, ou vai ter que ir para o domingo, vai ter que ir para o sábado. O ritmo mudou trabalho, mudou o local de trabalho, mudou o ramo de atuação. A gente vai, em alguns momentos, precisar entender se pegar leve com a gente, não é? Com certeza. Pegar leve com a gente para conseguir compreender essa nova estação. E aí, por isso, né, Lei, quando o conceito começou com a excelência. A gente precisa inspirar as mulheres a ser excelente no que são, no que fazem, porque Deus é excelente. Ele fez tudo de forma... Ele falou muito bom, a criação, tudo é muito bom, tudo é excelente. Mas a gente não queria mais um peso para as mulheres. E aí veio simplesmente, que é essa simplicidade, essa leveza. E aí o descanso que está dentro, né, desse conceito do simplesmente tem tudo a ver com cuidado com os excessos. Porque aí é que entra realmente aonde que a gente acaba exagerando em algumas áreas. Então, quando uma área, como a Lê disse, requer mais atenção, eu vou ter que dizer não para outra. Então, tem a ver também com a administração do tempo e prioridades. Então, se eu aceitei esse desafio, esse aqui eu vou ter que dizer não. Porque senão a conta não vai fechar. O dia tem 24 horas. Isso. E aí entra o descanso, um ato de fé, porque a gente é limitado e a gente precisa de Deus. Exatamente. Então, tem tudo isso, né? Eu acho que, Ana, a gente queria te ouvir um pouquinho. A gente já está encaminhando para o final, infelizmente. Meu Deus! Que o tempo passa voando. Mas a gente queria te ouvir um pouquinho sobre essa relação entre o descanso e a fé. Como que faz, sabe, para descansar quando o mundo está nos pedindo, então, essa resposta, né? Essa atuação frenética, seja no ministério, no chamado, seja no nosso trabalho, seja na nossa família. Que relação é essa entre descanso e fé? Realmente só descansa quem confia, né? A gente falou tanto sobre o cansaço físico, mas existe um descanso, né, para nossa alma, para o nosso espírito, que realmente só a fé vai solucionar, né? Não tem passeio, não tem uma roupa nova que a gente compra, um lazer que a gente, né, uma prática nova que a gente adquira que vá levar para o nosso espírito, para a nossa alma, algo que só a fé em Deus pode realmente nos dar. Eu vivo questões como, por exemplo, a espera pela maternidade, né? É uma causa que eu sempre levanto porque é a minha história. Então, nós temos aí, são 22 anos de casados, são 21 anos aguardando, porque no primeiro ano nós evitamos, né, tomamos os contraceptivos, mas logo a gente decidiu que queríamos engravidar. Então, desde então, nós temos vivido com o Senhor essa jornada de
fé, né? E eu acho incrível como em todo esse tempo o Espírito Santo, né? A palavra fala que o fruto do Espírito é paz. E para mim descanso é esse repouso espiritual, Uau. esse alívio, Uau. né? A gente agora está entrando num novo nível de significado de descanso. A gente está falando, né, desse repouso realmente espiritual. E em todo esse tempo, 21 anos, esperando algo, né, quantas mulheres, eu vou me dirigir especificamente às mulheres, adoeceriam nesse processo. Eu conheço mulheres que adoeceram, né? Elas sucumbiram à depressão, à ansiedade, e eu não tenho dúvida de que é a fé na palavra de Deus, a fé nas promessas que Ele me fez. Isso. Tem Amém. me ajudado. A fé é o meu remédio, a fé é o lugar, é a minha cama. A fé é a cama onde eu deito, onde eu descanso, onde eu durmo em paz, como, né, o salmista diz no Salmo 30, em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Muito bom. Então, nesses lugares de desequilíbrio emocional, eu quero encorajar você a abraçar a fé, porque a fé é o único remédio capaz de trazer a você esse alívio e esse repouso. A gente olha para a galeria, né, dos heróis da fé, e a gente vê que ali estão homens e mulheres que enfrentaram os desafios mais pesados, absurdos, difíceis, as coisas mais sobrenaturais. Mas a fé os sustentou. A fé foi essa âncora, né? E a fé tem sido essa minha cama, esse meu lugar, onde eu sei que eu estou guardada, segura, confiante nas promessas do Senhor. Perfeito. Né? Então, Glória a Deus. tem dias que são mais difíceis, tem dias realmente que o espírito fica agitado, né? Não tem muito tempo que nós recebemos de Deus um não. Então o espírito fica agitado, fica sem descansar, a gente vai para a cama e os pensamentos ficam ali querendo nos dominar, o medo, a ansiedade, né? A depressão fica batendo a porta, mas logo o Espírito, né, dentre tantos papéis do Espírito, é o de nos lembrar a palavra. Um deles é nos lembrar a palavra. Então a gente vai para a palavra, lembra do que Deus nos disse, né? E então nós somos ancoradas, levantadas, e a gente prossegue nessa jornada confiando e descansando, né? Eu lembrei de uma frase de uma amiga nossa, da Miri. Foi uma frase que o Espírito Santo deu para ela. Ela disse que estava tomando banho e o Espírito Santo falou ao meu coração: descansar também é se posicionar. E é isso. Quando você falava, eu pensava, que posicionamento. É verdade. É um posicionamento. Eu decido descansar onde? Nas promessas, em Deus. Amém. Na certeza de que Ele está Amém. cuidando de mim, que Ele não perdeu o controle, que Ele é soberano, que Ele é fiel. Então, descansar é um ato de fé, porque é também um posicionamento. Uau. Eu me posiciono. Satanás não vai brincar com as minhas emoções, Isso. não vai brincar com a minha mente. Eu escolho E confiar. não vai roubar a minha paz. Isso. Que é sobre isso, né? Isso, a Bom palavra demais. fala, né? Ali, Paulo, na prisão, ele escreve a famosa carta da alegria. Como que alguém em cadeias pode dizer a outro, alegre-se, Só em Jesus, né? Outra vez eu digo a vocês, alegre-se, ele fala. E a paz de Deus, que excede todo entender, né? Todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Uau. Então, é Bom incrível, demais. gente. Nele a gente pode descansar. A palavra diz aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Então, eu diria que tanto quanto ser um ato de fé, descansar também é uma obra da fé. Porque a fé tem que ser completa, né? Sem obras, ela tá morta. Então, se o Senhor tem uma palavra, liberou uma palavra sobre cada um de nós, e ela ainda está para acontecer, né? Ela ainda é uma esperança adiada, a obra da minha fé, o fruto da minha fé vai ser descansar. Muito bom. E confiar e viver da mesma forma, entusiasmada, feliz, cheia de esperança, cheia de expectativa, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ele é fiel. Muito Glória bom. a Deus. Uau, que palavra de descanso, de
paz, né, para o nosso coração, que a gente possa assistir quantas vezes for necessário. Exatamente. Esse episódio, lembrando desse cuidar de Deus. E naqueles períodos de maior agitação, a gente precisa ser lembrado. Uau, a melhor forma de eu ser grato por tudo aquilo que Deus tem me dado é descansando. A forma de eu demonstrar minha fé é descansando e confiando. E bom se demais. necessário, se atira no colo do mestre, porque ele diz, vinde a mim, né? Então, vai para esse lugar que é descanso. Mas nós temos uma palavra final. Temos uma última pergunta. Pergunta para nossa convidada, que ela é simplesmente excelente, tá aqui enchendo nosso coração de tanta graça. E a gente quer te perguntar, Ana, assim, o que é ser uma mulher simplesmente excelente para você, na sua opinião? O que é ser essa mulher SE, essa mulher que tem esse estilo de vida? Bom, gente, não fugindo do assunto, e é realmente o que eu tenho vivido na minha vida, tenho buscado com todo afinco descansar no Senhor. A Bíblia diz, descansa no Senhor, deleita-se no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Então, para mim, uma mulher simplesmente excelente é essa mulher que sabe o seu lugar no Senhor e descansa no Senhor. Descansa à sombra do Onipotente. Também está escrito no Salmo 91. Eu vou contextualizar, aquela que habita à sombra do esconderijo do Onipotente. Que seja esse o seu lugar. Você, mulher excelente, mulher simplesmente excelente. Para mim, é essa mulher que encontrou o seu lugar de descanso em Deus. É a mulher que descansa no Senhor. E é tão lindo porque enquanto a gente descansa, Deus vai nos preparando para as outras estações. Verdade. O ano sabático fala disso. Esse é o tempo de descansar. Mas vai vir um tempo de tanta produtividade, onde você vai encher os celeiros, vai lançar as sementes, as sementes vão frutificar. Então, saiba que você não está parada. Você está fazendo a coisa certa, e esse descanso, esse lugar é quem vai te preparar para tudo quanto mais Deus tem. Aleluia! Vai chegar. Glória a Deus! Meu Deus! Que episódio! Deus, muito obrigada, Jesus. Amém. Tenho certeza que você, mulher que está aqui nos acompanhando, foi edificada, que o Senhor trabalhou no seu coração. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, vai lá, @simplesmenteexcelente. Nós temos conteúdos diários. Todos os dias tem um devocional, uma palavra para você, e tem muito conteúdo com base nos nossos 3 alicerces do estilo de vida simplesmente excelente, que é uma espiritualidade bíblica, é conhecer a palavra de Deus, é o desenvolvimento pessoal, a gente está sempre cuidando da gente mesmo, e a mentalidade renovada, conforme Romanos 12:2, onde a gente está sempre disposta a aprender mais, aprender algo novo, ser renovada pelo Espírito Santo, e isso é lindo demais. Então não deixe de acompanhar, nós temos também uma comunidade gratuita, onde nós aprofundamos os temas que tratamos aqui nos episódios e também lá no nosso Instagram. O link está aqui na descrição desse vídeo e também lá na bio do nosso Instagram. E para você que quer ser uma mulher simplesmente excelente, nós criamos um manual da mulher simplesmente excelente, não é, Sá? Exatamente. Então também aqui tem o QR Code do curso, você pode ser a nossa aluna, vai caminhar mais pertinho da gente, vai desenvolver esse estilo de vida simplesmente excelente. E agora, Ana, a gente só assim quer te agradecer pela tua disposição, por ter reservado esse tempo na tua agenda para estar aqui com a gente. Oramos para que esse episódio dê muitos frutos, Amém. E que você possa sempre ser essa mulher simplesmente excelente, que inspira tanto, transpira Jesus, que teu ministério alcance as nações, siga alcançando as nações, possa levar um pouquinho daquilo que a gente falou aqui hoje contigo também, onde você for. Muito obrigada. Gente, foi uma alegria muito grande. Realmente eu percebi aqui o fluir do Senhor, né, nessa conversa tão gostosa. Paulo fala, né, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Muito então bom. o Espírito Santo está aqui, está fluindo através dessas imagens. E eu também quero abençoar vocês nesse projeto, que o Senhor, sabe, faça soprar, né, esse projeto. Quantas mulheres na internet sendo pedra de tropeço. A internet é um mundo, é um universo que precisa ser loteado, situado, ocupado. E eu quero abençoar vocês para ocupar esses lugares, para alcançar tantas mulheres. E
Outra oração que eu faço, que tudo que é fardo, tudo que é peso, tudo aquilo que traz exaustão, cansaço a vocês, fique para trás. Amém. E vocês possam ter todo o vigor, Amém. toda a plenitude, viver em toda a plenitude, Amém. sabe? Para viver essa vida em abundância Amém. que Jesus quer tanto que vocês vivam e propaguem. Amém. Glória Glória a a Deus. Recebemos. Eu tenho um pedidinho pra gente encerrar. meu Deus. Vai lá. Oceanos. Oceanos. Somente em ti descansarei. Só um pedacinho. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Uau, bom demais, que presente. Amém. Que presente. Minhas amigas, a gente encerra olhando para essa câmera aqui do meio, dando um beijo em você que está aqui nos acompanhando. Se você ainda não acompanhou todos os episódios, tem muito episódio, esse aqui é o 24º, então tem muito episódio para você acompanhar aqui. Que Deus te abençoe. Meninas, foi maravilhoso estar com vocês. Beijo!